O vídeo que você vai assistir agora é de uma reunião que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2023. Nele, nós conversamos sobre a seção 4 do capítulo 5. Nós voltamos a ela porque nós conceituamos o que significa dar a outra face e também conversamos sobre o significado de compartilhar, dado por um curso em milagres. Nós esperamos que seja útil para vocês, estudantes, esperamos que ajude a entender, a praticar melhor o que esse curso fala, para você atingir a paz da sua mente. E se isso ajudou, por favor, também ajude a gente a deixar essa ideia para mais pessoas, é, dando um joinha para a gente, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário. Muito obrigada. Boa noite, gente. 19h30. Vamos começar mais um papinho aqui sobre o curso. A gente trouxe de volta a mesma coisa que nós vimos no último, né, no nosso último encontro, que é a seção 4 do capítulo 5. E nós vamos começar pela parte que a Juliana pediu para a gente para ver, que é aquela história do dar a outra face. Então, eu vou abrir aqui rapidinho, só para falar para vocês que está no parágrafo 4, tá? Eu ouvi uma única voz, porque compreendi que eu não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Aqui o espiar é com E minúsculo porque é o verbo, tá? Escutar uma só, essa linha é extremamente importante. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la, de modo a ouvi-la tu mesmo. Se a gente não compartilha, não é no sentido de falar com as pessoas, tá bom? Não é no sentido no sentido do comportamento. Nós não vamos compartilhar essas ideias falando delas, ou pode falar, lógico, né? Não é isso, mas eu estou dizendo assim, que esse compartilhar que Jesus está falando você aceita essa ideia e você inclui a todas as pessoas, tá? Nessas ideias, ok? Então, não é o compartilhar no sentido de ação, de falar, mas é o compartilhar no sentido de não excluir ninguém, né? Que essa é a parte mais difícil, tá certo? Mas é assim que a gente, porque se a gente não compartilhar, essa ideia não é nossa, ela não passa a ser, ela não é reforçada em nós e a gente passa a não reconhecê-la, ok? Então, isso é importante que a gente entenda. Se tudo está na mente, tá? É isso que vai acontecendo. Para eu reter uma ideia, para eu reter o direito ao perdão, né? Que é o assunto central deste curso, eu preciso incluí-lo, eu preciso compartilhá-lo. Então, eu incluo todo mundo, ou pelo menos aquelas pessoas com quem a gente tem uma encrenca. Só um segundo, vamos lá. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu filho. Agora é a parte extremamente importante também, ó. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele ou mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Vamos lá. Gente, esse voltar à outra face, assim como acabei de falar, isso jamais seria falar, olha, vamos falar da Juliana porque ela merece. A Juliana me machucou por qualquer motivo, tá? Então, ela me machucou por qualquer motivo. E se eu não resolver isso, o que significa perdoar, tá bom? Se eu não resolver isso, o que eu estou fazendo mesmo que eu nunca mais encontre a Juliana, tá? Eu estou reforçando para ela que ela realmente me machucou. Só que se eu estou reforçando para ela, eu estou dizendo para mim mesma, tá, ok? Que eu sou fraca,
eu sou vulnerável, eu sou atingível, e aí, então, eu sou culpada, porque só um ser vulnerável atingido é separado, e se eu sou separada, eu sou culpada, ok? Então, o que eu tenho que mostrar para a Juliana? Não para a Ju, mas para mim mesma, ok? Que ela está representando agora alguém que eu, teoricamente me machucou. Por meio do processo do perdão, tá? Eu vou desmanchar essa ideia de que eu sou atingível, ok? Então eu vou mostrar para o meu irmão, eu posso nunca mais na vida vejo, nunca mais. Ela mudou para a Rússia, não, para a Rússia não, melhor outro lugar, vai. Vamos para o Japão, entende? E eu nunca mais vou ver, certo? Mas não é com ela, é comigo, ok? Então, eu vou mostrar para o meu irmão que ele não me machucou, eu sou íntegra. Isso é voltar à outra face, tá? Eu não vou, e vamos supor que eu continue convivendo com a Juliana, ok? Então, assim, ou eu nunca mais encontro com ela, ou agora eu estou convivendo com ela e não vai ter jeito. Eu não vou permitir que ela me machuque, não tem nada a ver. E a coisa, sabe, o movimento de comportamento, isso não tem nada a ver com o que o curso está falando. Mas ele vai. Eu tinha uma aluna muito engraçada que ela falou assim: ah, já sei. Então eu quero dizer assim, ó. Eu posso falar para a pessoa, né, que me machucou, nada do que vem de baixo me atinge. Aí, mas ela estava tirando sarro, tá, gente? Tá? Nada do que vem de baixo me atinge, né? Mas não é isso, tá? Eu vou demonstrar para a Juliana, ou vamos supor que eu conviva com ela, né? E vamos supor, todas as situações são possíveis, todas. Eu posso conviver com ela e falar com ela, olha, ô Ju, eu vou dizer para você que, olha, aquilo que você fez, vou explicar para você, né? Eu não me senti bem, mas agora eu resolvi. Eu acho que, sabe, a gente vai falando coisas que a gente nem, né, é, nem tem a intenção, né, de fazer alguma coisa, de fazer uma coisa ou outra, tal. Posso nunca mais falar com a Juliana. Ela pode ouvir isso e não ter a resposta que eu estava esperando. Tudo pode ser, porque não tem problema, tá? Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso já ou no comportamento ou, sabe, ou na mente mesmo. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o Jesus está falando que oferecer a outra face, dar a outra face, né? Eu não sei como ele fala aqui, peraí. Voltar a outra face, né? Quer dar na mesma, eu não sei como está na Bíblia, mas voltar a outra face realmente não quer dizer, olha, eu vou permitir que a Juliana me machuque, tá? Ou não, ela me machucou um pouquinho agora, mas eu vou mostrar para ela que nada aconteceu, que eu não quero nem saber que nada aconteceu comigo e eu sou muito melhor que ela e ela não vai me machucar mais. Não é nada disso, tá, gente? Então, ó, vamos lá. Eu estou falando que se eu tiver a minha mente limpa da mágoa, né, da raiva e tudo mais, eu posso continuar pensando na Juliana ou convivendo com ela sem que isso me afete. E o que vai acontecer? Ela estando na Rússia, no Japão ou qualquer outro lugar, ela vai, porque as mentes são unidas, tá? Então, eu estou aqui, eu vou curando a minha mente da minha dor, ok? E aí, então, a Juliana também, mesmo que ela não tenha a mínima consciência, ela vai estar livre, ok? Eu não preciso demonstrar isso para ela, eu preciso cuidar da minha própria mente, ponto final, ok, amores? Tá? Então, ponto final. Porque se eu dependesse da Ju, ou né, qualquer pessoa, se eu dependesse de alguém, da Ju, pelo amor de Deus, né? Mas se eu dependesse de alguém para ficar livre, para a pessoa entender que o que ela fez não me machucou, eu estava literalmente perdida, tá? Então, o curso dá essa
absurda liberdade para a gente, tá bom? Eu não dependo de ninguém para eu me sentir bem, para eu me sentir livre, para eu fazer o que eu tenho que fazer, ok? A gente não depende de ninguém, tá? É tudo com a gente. Fala, Ângela. Boa noite. Acho que desmutou sem querer. É. Ah, não, então não tem problema. Mas tudo bem, moçada? Tudo certo com isso? Tá? Alguém quer falar, Flora? Complementa alguma É, coisa, por favor? não tem essa questão que eu acho que é muito importante, é que não tem fórmula no comportamento, né? Porque é um processo de você com você mesmo, né? Uhum. E isso tudo é um processo da gente ir aprendendo a lidar com a resistência né? E a resistência vem e tá tudo bem quando ela vem, independente do comportamento que a gente tenha, né? Sentar, ter uma DR, ou ficar em silêncio, né? Mesmo com a mente turbulenta, mas se predispondo a entregar esse conteúdo, né? Com gentileza, com calma, para Uhum. que ele possa ser liberado, porque o processo é na mente, não é exatamente você ter um comportamento santo, espiritualizado, Não, de jeito nenhum. cristão, comportamento cristão, que a gente acha que Muito bom. Jesus, uau, na forma, andava sobre as águas e dava a cara para bater para todo mundo, né? Umas imagens assim, meio estereotipadas, não sei, o que vem para mim, para cada um vem uma coisa. E o curso, ele é assim, nessa simplicidade, nessa profundidade ao mesmo tempo, da gente se recolher em nós mesmos, né? Respeitando o que a gente estiver sentindo. É isso, Maria Amélia? Perfeito isso, Flora, e até é muito legal você falar, porque eu falo do comportamento que eu não vou falar para o meu irmão, mas eu esqueço também de reforçar isso, é muito legal, porque assim, ó, não interessa para o Jesus o nosso comportamento, ele está pouco se lixando. O comportamento, na verdade, ele acaba mudando, né? Porque se antigamente eu estourava, né? Acaba olhando e falando, nossa, deixa para lá, sabe, né? E tal. Ou ainda estouro, mas não tem a ver, certo? Então não é, e assim, muito pelo contrário, não é uma posição de santidade que vai fazer com que você alcance isso que Jesus está falando. Porque se você esconde de você mesma e estando ou pensando que está num corpinho, todo mundo tem tudo, certo? Então, assim, ó, não tem jeito. A gente tem ainda os comportamentos mundanos, egóicos, certo? Tem por quê? Porque a gente ainda tem pensamentos egóicos e tem tudo, e as mentes são unidas. E não vai adiantar eu achar que euzinha, né? Nossa, eu sou tão espiritualmente evoluída, né? E tudo mais. Olha lá, olha fulano, cicrano, olha só o que está acontecendo. Esqueci completamente da unicidade. Se eu esqueci da unicidade, cá estou eu novamente dentro do medo. Posso não ter consciência, tá? Então, aí o que eu acho que uma das coisas que mais mudam, né, no comportamento, sei lá, né, no comportamento, é a gente vai diminuindo essa coisa de condenação, sabe? A gente vai diminuindo esse negócio de. Porque julgar é impossível a gente não julgar, mas a gente vai diminuindo essa coisa. Então, as coisas não, não são tão pesadas mais para a gente, né? A gente começa a enxergar que todo mundo, quando agride ou quando foge, está com medo, né? Então, isso vai ficando mais assentado na nossa mente, não é? Muito bom, Flora. Obrigada até por lembrar todos nós disso, porque isso é extremamente importante, né? Porque se tem uma coisa que o ego é bom, é de enrolar a gente com essa coisa, sabe? Ah, se não for assim, é porque não tem assado. Se não for dessa forma, é porque não tá bom. Né? Então aí a gente vai se não ficar alerta, vai moldando o comportamento mesmo, vai ficando mais biruta. Diga, Rita.
Maria Amélia, em resumo, uma face é olhar com o ego, a outra face é olhar com o Espírito Santo. Perfeito. Isso é matemática, né? Foi Isso. você que me ensinou uma vez, você falou desse jeito, eu entendi. Nem E lembro agora, disso. Mas... eu achei, porque eu nunca entendi na Bíblia o que era da outra face, né? Na Bíblia, o que me falaram, né, numa religião, Uhum. ser humilde, né? O outro te bateu, então seja, não é. Hoje eu entendo. Uma face é olhar com ego, continuar brigando com a Juliana, porque você é isso, porque é aquilo. A outra é entender que ela não tem como me ferir, porque e ela não é filha de Deus tanto quanto eu, né? Então, é olhar com outra face e olhar desse jeito. Isso mesmo, perfeito. Pronto, pronto, acabou, resumiu, não tem mais, não tem mais problema, né? Mas é assim, ó, tudo nesse curso ele vai falar para você. Olha, se você não está bem, você está de mãozinhas dadas com o ego. Dá a mão para mim, que eu vou te mostrar outro jeito de olhar, né? Outro jeito de interpretar, certo? Então, isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Isso vai ficando cada vez mais gostoso, mais leve da gente escolher, né? Mas precisa escolher com consciência, não é, meninos? A gente precisa escolher, assim, distinguindo a voz do ego, a gente acaba distinguindo a voz do Espírito Santo, né? Só tem as duas, tá bom? Tudo bem? Oi, Meia, tô aqui, tudo bem? Ô, meu lindo, tudo bem? Tudo. Vamos fazer E uma vocês, fofoca tudo para bem? eles. A gente vai fazer uma Bom, live na outra semana, gente. Né? Eu e o Flávio. Vamos lá, vamos conversar um ah, pouquinho. Diz, amor. não, só para pegar o gancho com isso que a Rita falou, sobre ser humilde, né? Porque se a gente pensa no comportamento, realmente fica complicado. Mas eu acho que se a gente pensa como uma atitude da nossa mente, realmente a gente pode pensar como uma atitude de humildade, né? Porque quando eu me vejo como inocente, como sendo incapaz de sofrer o que o outro está fazendo contra mim, eu automaticamente estou estendendo isso para a pessoa que aparentemente está me agredindo, né? Então eu posso lembrar para mim que essa pessoa que me agride, na verdade, ela também é inocente, ela também é parte da minha mente, né? E isso é a verdadeira humildade, né? Não se colocar nem abaixo, nem acima, mas como igual, simplesmente, né? Eu acho que aí poderia ser também uma forma de interpretar, né? Claro que sim, né? Claro que sim. Todos esses aspectos, né, gente, são super importantes. Isso, assim, ó, eu tenho recebido muitos recadinhos, né, ali falando, gente, nossa, vocês todos aí, vocês que conversam, ajudam muita gente. Então, unindo todos os aspectos de que a gente pode falar sobre alguma coisa, é perfeito. Mas a verdadeira humildade mesmo, dentro disso que você está falando, quando eu me reconheço igual a você, então eu já sei que eu sou filho de Deus. Uhum. Entende? Então eu já sei, porque aí eu deixo, não tem importância que isso soma da mente, mas porque vai sumir, né? Vai sumir. Mas assim, nesse momento, nessa fração de segundos, então eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sou Maria Amélia, que eu acho que eu sou, e aí eu sou igualzinho ao Flávio, portanto, em algum lugar de uma fração de segundos mesmo, é, aí eu sou super humilde, porque eu já sei que eu sou filho de Deus, né? Isso, e tem uma outra parte aqui nessa sessão que eu queria tirar uma dúvida com você, Vamos lá. que é sobre essa questão do compartilhar, né? Eu já estou percebendo que não é sobre o comportamento, mas eu queria só reforçar isso, de repente, que é no parágrafo 2, Dois. na linha 8, na frase número 8, que ele fala assim: tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles Graças a não Deus. desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato de puro compartilhar.
E aí, por que que eu fiquei pensando nessa frase? Porque o curso, em alguns momentos, fala sobre pensamentos privados, né? Sim. E eu sei que tem alguns professores do curso, tipo o David Hoffmeister, que ele, nos retiros dele, ele faz uma prática, assim, das pessoas falarem, compartilharem tudo que está na mente, né? Como uma forma de tirar um pouco a culpa que a gente tem de esconder certos pensamentos e tudo. E eu percebi na minha própria experiência com o curso que isso às vezes acontece comigo, assim, às vezes eu começo a falar de coisas que eu estou sentindo ou que eu estou pensando sem nenhuma culpa, assim, e é muito gostoso, assim, é muito legal. É claro que nem sempre isso é compreendido pelos outros, né? Mas eu fico pensando se esse compartilhar, esse abrir a mente, ele pode ter um aspecto de comportamento, ou se o Jesus está simplesmente falando nesse sentido anterior que você falou, quando você leu anteriormente sobre o compartilhar, que não é da mente, tudo. Eu queria entender um pouco isso. Não, legal. Eu vou até linkar com a pergunta da Si e depois, se depois você fala com a gente se deu para responder também, tá bom? É, é assim, ó, vamos começar do princípio. A gente fala isso, né, Flávio, mas nunca fica muito certinho na cabeça da gente, tá? Um curso em milagres não fala sobre comportamento. Ponto final. Se existem algumas mudanças na mente, na compreensão, na percepção, na aceitação, né, do Jesus como guia, ou o Espírito Santo, né, como um guia, pode refletir sim no comportamento, tá? Pode refletir, isso é normal. Antigamente, vamos falar uma coisa bem fútil, bem boba, né? Assim, nossa, antigamente eu, sei lá, morria de medo de falar algum palavrão, não sei, não, tô falando, não sei se isso dá certo, né? E hoje eu sou mais livre para falar isso, né? Sem que as pessoas sem ter medo das pessoas me julgarem. Não, ok. Só que esse como é que eu vou dizer para você assim, ó, a motivação, tá? A motivação do seu comportamento é provar para você que você não mais se importa com as pessoas, tal. Dançou? Tá, dançou. Mas a motivação do seu comportamento, né, diferente do que já foi um dia, é relaxar aqui no meio, tá só relaxado, não tem problema nenhum, né? E livre para ficar alegre, livre para dar risada, ou, sabe, livre para ficar em paz, independentemente de qualquer coisa. Então, tá, isso pode ser um reflexo, mas jamais, nunca, de jeito nenhum, de forma alguma, vamos falar todos esses nunca, 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 jamais, blá, 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 tá? Nunca ele está falando de algum comportamento. Nunca. Ele fala sempre do processo que está ali, ok? Quando você tem, nesse trechinho ali, ele fala assim, você tem muitas ideias não compartilhadas, são todas as ideias que nós temos com o ego, tá? Então, as minhas coisas, o meu corpo, assim, seria meio bobo se a gente pensasse que, não, eu tô muito livre do meu corpo, nossa, não penso mais. Isso seria muito bobo da nossa parte e a gente estaria, de novo, de mãozinhas dadas com o ego, não é? Então, assim, o não compartilhar é todas as coisas que a gente pensa com o ego. Porque, embora não esteja muito. Tem uma parte que o Jesus é bem, sabe, bem chatonildo mesmo, porque ele fala abertamente. Você está vendo, Flávio? Tô. Então, você está vendo porque você é um observador que está vendo um objeto observado. Então, se não é um com você, é seu inimigo. Tá? Então, em algum lugar, e aí esses pensamentos privados a gente não pode compartilhar, porque o compartilhar ele tem que ser na igualdade. O que é expiação? Né? Que aí vem linkando com o que a Si sempre pergunta. O que a gente não fala assim, o curso não fala exatamente o que é expiação, porque ela é um estado mental. Tá? O estado mental onde eu sei, né? Eu sei absolutamente
que eu sou inocente, como você falou, que eu sou completamente inocente, e a partir do momento que eu reconheço essa minha inocência, fica assim, fácil, é como se fosse uma extensão. Eu vejo a inocência em você, tá? Mas para ir, então, isso sim é compartilhado, tá? Isso sim. Aí nós temos todos os nominhos que a gente quiser dar, né? Assim, o Jesus fala em inocência, mas a gente fala em extensão de amor, né? Extensão de compaixão, extensão de alegria, extensão de paz. Então, esses são os compartilhados, tá? Aí, os privados são aquele que o eguinho vai continuar falando, a gente vai continuar fazendo, a gente vai, sabe, e tal, né? Tá? Mas a gente vai vendo isso e compartilhando, né? Um pensamento, tudo bem também, entende? Tudo bem também, porque forçar um comportamento, né, de qualquer maneira, mesmo que for uma coisinha muito pequena, se você forçou, você pode ter certeza de que você vai ter um troquinho de volta de medo, né? De medo. Mas melhorou, Flávio? Tá perfeito, Meia, entendi muito bem, obrigado, viu? Ah, não, eu que agradeço. Flora, tá desmutada? Ai, aconteceu de desmutar aqui. Ah, É porque o que vem para mim, essa questão de compartilhar pensamentos privados, isso é uma experiência de cada um, que não tem fórmula, né? É na mente. Mas como eu fiz terapia a vida toda, desde os meus 15 anos, e eu tinha era praticamente para estar iluminada total, porque a coisa que eu mais fazia era compartilhar os pensamentos privados, não só com o psicólogo, mas com qualquer pessoa. Eu encontrava uma pessoa na esquina, já começava a chorar, compartilhava muitos pensamentos privados, e tipo assim, comigo não deu certo, tipo assim, é uma necessidade de, enfim, parece que retroalimentava essa minha necessidade de reafirmar a dor, porque quanto mais eu contava a historinha, e foi lindo, porque o curso me trouxe para essa observação muito profunda. Eu reforçava, eu reimprimia em mim aquela história de vitimismo que todos nós temos, essas velhas histórias. Então, eu acho que é muito para cada um essa experiência, né? Muito, porque pode ser espontaneamente, como o Flávio falou, que pode ser uma libertação, mas no meu caso, assim, na experiência do curso, eu fui observando mesmo que, por exemplo, eu tenho essa prática de meditação que, para mim, faz muito sentido. E ali, nesse relacionamento com Jesus, essa confiança com Ele, de realmente compartilhar todos os pensamentos, de compartilhar absolutamente tudo que passar na minha mente, no sentido, assim, coisas horrorosas, a gente sabe, só passa, né? Não é que só passa muita coisa louca. E de compartilhar com Ele. Falar, oh, Jesus, estou com ódio aqui, puta, estou com uma inveja, ó, eu estou me sentindo maravilhosa, eu estou me sentindo melhor que todo mundo. Jesus, ó, estou vendo aqui, e de ter essa confiança gostosa, de compartilhar com Ele, eu sinto que essa liberdade interna, porque é como se eu sentisse essa presença dentro de mim agora, que eu busquei muito antes com terapia, e eu acho que a terapia também pode ter uma finalidade muito positiva, foi muito importante. Mas é isso que vem para mim, que esse formato não funciona. Quando eu comecei a confiar mais nesse relacionamento com Jesus e sentir aqueles momentos que eu consigo entregar aquela situação, demora, e cada um tem um momento, e vinha aquela sensação de alívio, de paz, eu falei, nossa, que confiança, meu, agora sim, eu sei que eu posso entregar esse fardo para ti. ó, Então, vamos pegar esse gancho, que isso daí é muito legal, Flora, porque aí talvez não esteja muito claro para você, mas agora pode ser que fique, né? Quando a gente tenta compartilhar, né, os sentimentos que nós estamos chamando de pensamentos privados, tá? Com outras pessoas, e isso daí ainda como é que eu vou dizer? Vamos falar assim, tá? É uma forma mais superficial, mas vale muito a pena, porque muitas vezes você tem que falar com alguém para poder ouvir. E esse é o papel do terapeuta, que são ótimos, que são perfeitos e precisam mesmo, tá? A gente precisa deles. Então, mas veja,
Aí, quando você está fazendo este compartilhar, não é exatamente isso que o Jesus está falando, tá? Mas quando você faz isso com ele, que é a mesma coisa, antes você contava suas historinhas, seus dramas todos para as outras pessoas, na verdade você queria um reforço, não é? Para um reforço que todo mundo concordasse com você, que você era realmente uma vítima, etc, etc, ou então que alguém te defendesse, fosse fazer alguma coisa, ou então, quando a gente está falando sobre esse compartilhar, ou compartilhar com ele, né? Compartilhar com a voz por Deus dentro de você, aí já existe, mesmo que a gente não tenha consciência disso, já existe uma predisposição para correção, tá? Então, é nesse sentido que ele fala, não esconde nada de mim, fala comigo, não esconde nada, porque dele, com ele, a gente já está predisposta a aceitar essa correção, né? Das outras pessoas, a gente quer um apoio, a gente quer que elas falem com a gente, né? Ou aquilo que a gente quer ouvir, ou aquilo, ou então muitas vezes a gente está pedindo uma ajuda real, né? Num problema e tal, mas a gente precisa dessa ajuda como se a gente não fosse capaz. Quando a gente está falando com ele, né? Com a voz por Deus, que é você também, não é? Que ela está em você, automaticamente você está aceitando a correção de igual, de um igual. E isso é tão gostoso, sabe? É tão importante, na verdade, não é gostoso, é tão importante, porque neste momento, quando você aceita a correção, você está se identificando, né, com o Espírito Santo, você está se identificando com a parte que te lembra da sua santidade, né, que lembra você da sua própria santidade. Então, e aí, este compartilhar mental é um compartilhar com todos. A partir desse momento, a gente perde, mesmo que seja só um pouquinho, né? A gente perde a disponibilidade que a gente tem, junto com o ego, de julgar, de separar, de achar o outro que é pior do que eu, o outro que, sabe, e tal, tá? E aí, ao mesmo tempo, vai acontecendo isso. A gente vai lembrando que a gente não é atingível, não é? Mesmo que ainda dou alguma coisa, mesmo que eu ainda tenha que olhar para ela 1 milhão de vezes para a mesma coisinha, mas a gente vai lembrando passo a passo que nós não somos atingíveis, portanto, podemos oferecer a outra face, não para se machucar, mas só para mostrar, não é? Que nada pode realmente ter acontecido. Então, assim, é todo um conjunto. Acho que tudo isso que vocês falaram agora, tudo isso é muito legal. Cada um pega um pontinho da coisa, sabe? E a gente forma a ideia mais geral mesmo que o autor do curso quer para a gente, né? Ele quer que a gente olhe para isso como o todo mesmo, né? Como ele falou muitas vezes para Ellen. Isso é um todo, sabe? Não adianta você isolar uma parte ou isolar outra. A gente está vendo o todo. Fala, Flora. Eu acho que é uma questão também que eu vejo que é um antes e um depois, né? Eu tinha essa ansiedade muito grande porque eu sentia que não havia nada dentro de mim para me ajudar, para me curar, para me acolher, Uhum. né? Era só o ego mesmo, era só pancada, Sim. né? Quando a gente vai para dentro, você vem e aí você tem essa experiência, né, de amor que o curso traz, e você sente, não, tem um lugar seguro dentro de mim. Eu tenho algo que realmente tem até uma experiência muito bonita que o Leandro Carnal compartilhou, que não tem tanto a ver com o que a gente está falando, mas é o que me veio, que ele disse que ele virou ateu porque ele era religioso, mas ele entendeu que ele estava rezando e não tinha ninguém escutando. Eu acho que isso é um momento muito importante também. Essa fase, eu acho que é muito legítima, dessa experiência que o Karnal compartilha. É. E, no fundo, eu tinha essa sensação
mas eu tinha um desespero, uma dor muito grande, eu precisava que alguém me escutasse e me ajudasse com aquela dor, né? E hoje, é claro que é legítimo a gente poder compartilhar também, mas quando você sente que a verdadeira ajuda está dentro de você e que você pode confiar, eu acho que isso é tudo que o curso realmente me trouxe na experiência, né? O bicho está pegando, estou ali muito turbulenta, está muito medo, tentar me acalmar, porque eu sei que quando eu conseguir me centrar, me acalmar, eu vou receber esse acolhimento, essa experiência, porque é uma experiência realmente. Sim, é muito Deus não é uma crença, ele é uma experiência, bom. e o curso me trouxe essa experiência, né, que é a experiência do perdão, né, de você poder ser legítimo e se libertar dessas coisas aradas que fica na cabeça da gente, né? Então, A gente vai se libertando disso até ir tirando mesmo o grande investimento que nós temos nesse mundo, né? No corpo, tudo é voltado para o corpo mesmo. Mas, né? Vamos dar risada disso, que isso daí vai ficando mais fácil da gente lidar. Eu só queria perguntar para si se ficou mais fácil. Você quer que a gente leia de novo aquela frase? Eu gostaria, não ficou muito claro ainda. Para mim não ficou claro. Então vamos lá, deixa eu voltar. É no parágrafo 1, né? Parágrafo 1, o 2. Vamos lá, ó. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. O medo escondeu, gente, que nós somos plenos, tá? Que nós somos uma extensão de Deus e que nada pode mudar isso. Então foi isso que o medo escondeu, mas ainda é parte de nós, ok? Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. Então, olha só, unir-te à expiação é a ideia de uma inocência pura, de uma plenitude. Este é o caminho para a gente sair do medo, ok? Mas, ali, juntando com aquela partezinha que o Flávio separou lá para a gente, nós não podemos fazer isso sozinhos, tá? Isso, sozinhos no sentido assim, ó, quando eu digo eu vou fazer isso, sou eu mais o ego, porque o indivíduo, esse indivíduo, ele é junto com o ego. Não sei se isso fica claro para vocês, tá? Quando eu falo eu, Maria Amélia, estou falando eu mais o ego, tá? Porque uma identidade separada tem que ser eu mais o ego. Mas então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de uma ajuda que venha de fora para nos lembrar aquilo que está em nós. A ideia da expiação, ou seja, a lembrança de que nós somos absolutamente como Deus nos criou, está escondida pelo medo, tá? Ela foi escondida ali pelo ego. Ego e medo vocês podem substituir, né? Ego por medo que dá na mesma, ok? Então, assim, foi escondida, mas se a gente se ficar ligada à ideia da expiação, né? Ou seja, achar a minha inocência, achar a lembrança de que eu sou o filho de Deus e que eu sou plena, exatamente como ele criou, toda essa lembrança que está escondida, que foi escondida pelo medo, ela vem à tona, ela fica mais livre na minha mente, tá? Às vezes eu dou esse mesmo exemplo, né? E de vez em quando fico meio repetitiva, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar. Tem muita gente que reclama para mim que queria que acelerasse o processo, sabe? Eu quero lembrar logo. Eu também quero lembrar logo. Eu também, né, moçada? Mas só que, né? Como disse o Carlos na nossa live, né? Agora, o medo de sumir, o medo da não existência é muito grande. Então, se a gente tentar acelerar algum processo, sem a gente fazer os passos mesmo de reconhecimento, de que nós temos esse medo e tudo mais, a gente sucumbe de uma vez. Então, nós vamos fazendo esses passos, tá? Nos conscientizando. Então, olha, veja,
Para lembrar mais um pouquinho, para não ficar tão ansioso para andar logo o processo, o que a gente pode lembrar? A gente pode lembrar assim, ó, existe uma memória, né? A mente, vamos supor que a gente reparte em dois só para a forma didática, tá? A memória da separação ainda é enorme. Então, a memória que a expiação, ou seja, o estado mental, a aceitação da inocência do Filho de Deus, blá, ela está pequena ainda. Cada vez que a gente faz alguma coisa que lembra, conversa, tem uma experiência, sei lá, né, faz o processo inteiro dos passos do perdão, etc. Cada vez que a gente consegue ficar bem, ficar em paz, o que acontece? Essa memória que estava aqui, ela cresce mais um pouquinho. Então, ela é mais fácil, ela é acessada mais facilmente. Tá? Então, em detrimento dessa aqui, porque antes a gente respondia tudo com medo. Não é tudo com medo, sempre com medo, né? Sempre com medo. Não sei, medo assim, não só de ser do corpo ser atacado, mas o medo do julgamento, o medo de não ser aceito, o medo, né? E o medo disso, o medo daquilo. Então, tudo que a gente sempre fez é baseado no medo. E aí a gente vai perdendo aos poucos, não é? Aos poucos nós vamos perdendo esse medo. E o que eu acho que fica, pelo menos para mim, né, fica mais fácil entender, é que essa memória vai crescendo. Então, ao invés de eu responder tudo com medo, não que eu não tenha ainda, mas uma memória de segurança, de confiança já está ficando grande. Então, eu puxo ela muito mais fácil. Por isso que a gente estava falando um pouquinho antes, assim, ó, se antigamente você fizesse alguma coisa comigo e eu já explodia, né? Hoje, sabe, pode ser que eu não exploda mais, que eu consiga observar, e pode ser que chegue um dia em que esse mesmo seu comportamento eu não vou nem notar, tá? O comportamento que para mim era muito difícil antigamente, eu não vou nem notar. Então, só que tudo isso não são passos que a gente vai dando totalmente consciente, sabe, gente? Muitas vezes a gente está distraída, né? A gente está distraída, mas uma lembrança aqui, a outra ali, sabe? Deixar de ser tão rigorosa com a gente mesma, né? Isso ajuda muito. Então, aí isso vai deixando a gente um pouco mais leve, vai trazendo essa memória vai ficando maior, então ela é mais facilmente acessada, né? E aí, então, nós vamos ficando cada vez mais leves, sabe? Não ir nos importando cada vez menos com o nosso próprio comportamento, tá? Cada vez menos, ok? E assim vai, né? Eu posso contar para vocês que no começo do Tira Dúvidas, eu tinha que medir as palavras, nossa, eu me esforçava muito para medir as palavras, porque eu falava, gente, nossa, de repente a gente fala alguma loucura, assim, hoje eu estou muito mais livre, né? Muito mais, então consigo ficar mais livre, e não porque está gravando nem nada, mas é porque, sabe, esse medo de, nossa, talvez as pessoas não entendam, talvez vai sumindo, sabe? Vai sumindo, porque muitas vezes as pessoas não vão entender, assim como nós, não é? Quantas vezes a gente não lê esse curso e fala, carambola, isso aqui não estava aqui, né? Porque você tem outra compreensão do negócio, outra forma de olhar para isso e tal. Mas então, ó, se o medo escondeu um monte de coisa que ainda está em você, e agarrar-se à expiação é só fazer o processo do perdãozinho junto com Jesus, né? Também sozinha não dá para fazer. Então, assim, a gente vai fazendo junto com Jesus, ou o Espírito Santo, esse processo do perdão, e de novo, reforçando todas as vezes, gente, todas as vezes reforçando. Não é de uma situação muito difícil, não é numa situação muito difícil que você vai tentar aplicar isso. Você vai tentar fazer todo o seu processo de perdão nas situações mais fáceis, porque elas são, né, o grande alicerce, elas são as situações fáceis que a gente consegue perdoar mais facilmente, elas são o nosso caminho, sabe? O nosso caminho mais
soft, né? Um caminho mais suave, mais gostoso de fazer, sabe? São com elas, com as situações em que a gente dá conta. Aquelas outras a gente vai delegando, vai falando para Jesus, toma para você, daqui a pouco volta, né? Aí depois, quando a gente lembra, a gente fala, fica com você. Daí a pouco volta. Mas e aí, assim, enquanto isso está acontecendo, a gente vai olhando para as coisas que nos incomodam aqui, né, no dia a dia, e vai lembrando que nunca são as situações que nos incomodam, mas assim, agora pelo menos parece que é. Então eu faço com elas, depois eu lembro que não são elas, que não são as situações, que não são as pessoas, que não são... É o meu próprio sentimento de separação e culpa por ele, né? Então é isso que realmente dói, que é representado, né? Que é refletido nessas situações que enchem a paciência da gente. Bom, se melhorou, então tá... Oi, bem. Não estou vendo quem está falando. É a Aqui. Sônia. Oi, Sônia. Tudo bem, amor? Tudo bem. Eu ouvi uma leitura comentada desse trecho com a Ingrid. E, assim, eu acho que algumas coisas que eu entendi poderia ajudar, né? Por favor. Essa questão do compartilhar, né? E aí ela dizia assim, que não é possível compartilhar no ego, porque o ego nem existe, né? Então, o que a gente faz no comportamento? A gente partilha, divide, né, enquanto seres separados, individuais, que a gente acredita que é aqui, as nossas experiências. E aí ele fala aqui no 3.7, é impossível compartilhar pensamentos opostos, e é só isso que a gente tem aqui na forma, né? Então, ela dá uma definição assim do que é compartilhar. Compartilhar é um modo de Deus criar e também o seu. Compartilhar é reconhecer a unicidade. Isso. Então, acho que isso que gera muita dúvida, porque a gente acha que o que a gente faz aqui, contando os nossos problemas, as nossas coisas, é um compartilhar, mas, na verdade, não é esse o sentido que Jesus está dizendo no curso, né? Exatamente. No curso, compartilhar significa reconhecer a unicidade. Só aí que eu posso compartilhar, quando eu me sinto Sim. Quando eu não me sinto diferente do meu irmão. Isso mesmo, né? Isso mesmo. É uma forma de falar a mesma coisa que a gente está falando, e isso ajuda muito. Porque às vezes fica mais claro, né? E uma coisa que eu queria também trazer é no parágrafo 6, 4, porque o título é Ensinando e Curando, né? Então, aqui ele fala um pouco a questão de ensinar, né? Então, no 4 ele fala, como ensinas, assim aprenderás. Você fala na sentença 4? No parágrafo 5, né? Na parte no 5, 4. Não, parágrafo 6 e sentença 4. Sentença 4, Tá. Como ensinas, assim aprenderás. Uhum. E aí, o que significa, assim, de fato isso, né? Como eu vejo meu irmão no pensamento. Isso mesmo. É assim que eu estou ensinando e aprendendo. Se eu estou vendo com o ego ou se eu estou vendo com o Espírito Santo. Perfeito isso, não é? Porque a gente está sempre ensinando, mas às vezes equivocadamente. Depende do sistema de pensamento que você está alinhado. Mesmo. Acho que é interessante trazer isso. Ui, não, perfeito, Sônia. Não, assim, ó, vamos pegar isso que você falou e deixar assim mais abrangente ainda, né? Ó, eu estou sempre ensinando porque eu estou sempre me relacionando comigo mesma, não é? Então eu estou sempre ensinando. E aí não tem ninguém lá fora. Por isso que aquilo que eu penso de você, na verdade, eu estou pensando de mim. Não é? Então, é por isso e é isso que vai acontecendo, que a gente vai perdendo essa disponibilidade de
condenar, né? Porque tudo isso vai entrando na cachola da gente também, não é? E é extremamente importante, porque é isso mesmo, essa linha assim, praticamente resume tudo, não é? Mas eu acho que eu te cortei. Quer falar mais alguma coisa, Sônia? Que aí eu nem sei. Não, é isso mesmo, porque a gente sempre pensa em ensinar na forma, Sim. e não é isso que ele quer dizer. Né? É a mesma questão que a gente estava conversando antes da outra face, é ensinar o irmão que ele é inocente, mas isso é na mente. Você não precisa falar para ele. Isso, né? mesmo. E é através do perdão, que é o que ele chama da nossa função especial, né? É o que a gente pode fazer aqui nesse mundo para dar algum significado a esse caos, é o perdão. Exatamente. Para que serve, né? Então, se serve, se está ali, eu posso perguntar para que serve. E assim, a gente vai achar junto com o ego um monte de explicaçãozinha, mas no fundo, ele vai servir para eu treinar a minha mente para aceitar o perdão que ele está ensinando, né? Você está mutada, né? Então, é exatamente isso. Não, é exatamente isso. Usando outras palavras para falar a mesma coisa, é muito legal, gente. É muito legal. É muito gostoso porque reforça isso, né, para todo mundo que estiver assistindo a gente depois, sabe? Né? Que daí mandam todos os recadinhos lá. E mais alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou apontar uma sentençazinha, alguma coisa? Se não, a gente encerra, porque o nosso tempinho já foi. Deixa eu ver só se tem alguma coisa aqui. Ó, parágrafo 8, a última coisa que a gente vai falar, tá? Parágrafo 8, a sentença 2. Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi, e nada ficou além de uma bênção. É a mesma coisa que dizer assim, o que é o perdão? O perdão é uma memória seletiva, não é? E o Espírito Santo faz a seleção da nossa memória para a gente, sabe? Então, aí a gente pode relaxar, né? Então, só aquilo que é bom e é bonito, que está refletindo o amor de Deus, é que é o real, é só ele que existe. O que não for bonito ou gostoso ou, né, de compaixão, na verdade, pode ser apagado e nem existe mesmo. Ok? Mas para a gente chegar nisso, precisamos olhar para os medos. Não vamos esquecer dessa parte extremamente importante, tá bom? Alright? Gente, super, super obrigada, viu, por vocês estarem aqui, por toda essa força, né? E todo mundo vai olhando para as mesmas coisas com esses aspectos que cada um traz e isso é muito, muito legal e muito importante, né? Já que a gente quer ser útil para todos os estudantes, tá certo? Então, ó, um beijo no coração de cada um, viu? Tá? Até a próxima, então. Até mais. Beijos para vocês. Boa noite a todos. Boa Gratidão, noite. Maria Amélia. Gratidão, amores. Tchau, tchau.